Confidente, amigo ou até mesmo terapeuta. Os psicólogos condenam, mas no Brasil e no mundo, cada vez mais pessoas usam programas de inteligência artificial para desabafar, pedir conselhos, achando que assim podem fazer uma psicoterapia digital. Eles disseram que a inteligência artificial seria nossa aliada. Mas e quando ela começa a decidir como você se sente sem que você saiba? Um aplicativo de apoio emocional, parcerias com gigantes da tecnologia e por trás disso tudo um experimento secreto com 30 mil pessoas sem consentimento. Essa história expõe algo maior. Golpes com cara de tutorial, bugs que vazam segredos, códigos que viram armas e uma corrida corporativa onde o freio da ética foi deixado para trás. Até onde vai a inovação antes de virar manipulação? Quem está decidindo o que é seguro, o que é justo e o que é aceitável? E mais, como chegamos a um ponto em que enganar a máquina se tornou um jogo e proteger seus dados virou responsabilidade só sua? Antes de responder, precisamos voltar ao início e encarar de frente o lado sombrio do ChatGPT. O aplicativo Coco foi criado para ser um espaço de apoio emocional entre anônimos. A ideia parecia promissora: permitir que pessoas em crise recebessem conselhos e acolhimento sem julgamentos. Rapidamente, o projeto ganhou destaque e até parcerias com grandes plataformas como o TikTok. Mas havia um detalhe oculto. O fundador, Rob Morris, começou a usar a tecnologia da OpenAI para gerar respostas. Mensagens que pareciam vir de pessoas reais eram, muitas vezes, escritas por um algoritmo. Em 2023, ele admitiu que mais de 30 mil interações tinham sido manipuladas dessa forma. A reação foi imediata: revolta, sensação de traição, quebra de confiança. O problema não estava apenas no conteúdos, mas na falta de transparência. Usuários vulneráveis acreditavam estar conversando com humanos, quando na verdade serviam de cobaias em um experimento de inteligência artificial. Esse escândalo aconteceu justamente no momento em que o ChatGPT registrava um crescimento histórico, atingindo mais de 100 milhões de usuários em apenas 2 meses, de acordo com a Forbes. A notícia destaca que enquanto o ChatGPT levou 2 meses para atingir a marca, o TikTok levou cerca de 9 meses após seu lançamento global para ter 100 milhões de usuários e o Instagram levou 2 anos e meio. Esse episódio expõe o risco de normalizar a terceirização da empatia. Se aceitamos que máquinas simulem cuidado humano sem aviso, abrimos espaço para usos ainda mais perigosos: diagnósticos médicos automáticos, aconselhamento financeiro enviesado, manipulação emocional em escala. Toda onda tecnológica cria oportunidades e também golpistas. A explosão da inteligência artificial conversacional trouxe uma enxurrada de promessas de enriquecimento fácil. Tutoriais que garantem renda passiva em poucos dias, aplicativos falsos que imitam interfaces oficiais e extensões de navegador que funcionam apenas como isca para roubo de dados. O golpe é inteligente porque mistura verdade com fraude. Muitos desses aplicativos oferecem parte do serviço prometido, o suficiente para o usuário baixar a guarda. Enquanto isso, em segundo plano, eles capturam senhas, cookies e números de cartão. A estratégia explora 3 fraquezas humanas: a pressa de não perder oportunidades, a vaidade de se sentir iniciado em algo exclusivo e o medo de ficar para trás. Quando um sistema pode redigir e-mails impecáveis ou sugerir investimentos convincentes, a linha entre informação confiável e fraude bem escrita praticamente desaparece. Não à toa, empresas de cibersegurança como a Darktrace já alertaram que o lançamento do ChatGPT impulsionou um aumento significativo em golpes digitais aprimorados com inteligência artificial, segundo o The Guardian. A empresa de segurança cibernética alertou que, desde o lançamento do ChatGPT, houve um aumento no número de criminosos que usam inteligência artificial para criar golpes mais sofisticados para enganar funcionários e invadir empresas. O resultado
é uma nova geração de golpes, mais sofisticados, difíceis de detectar e com aparência de legitimidade. O velho truque, no entanto, continua o mesmo: prometer resultados sem esforço. A defesa exige disciplina, desconfiar de soluções milagrosas, verificar domínios oficiais, isolar testes em navegadores secundários e lembrar sempre: se uma proposta promete abolir o trabalho ou o risco, provavelmente é fraude. A ironia é que, quanto mais convincente a linguagem da máquina, mais vulnerável fica essa nossa confiança instintiva. Nenhum sistema é perfeito. Quando falamos de serviços que armazenam milhões de conversas, um simples erro pode expor nomes, históricos e até informações financeiras. Foi o que aconteceu em falhas recentes, em que usuários viram dados de chats alheios ou tiveram detalhes de pagamento comprometidos. Esses incidentes revelam duas verdades incômodas. Primeiro, modelos de linguagem aprendem com tudo que recebem, e a configuração padrão quase sempre envolve retenção de dados para treinar o serviço. Segundo, o maior risco não está apenas em números de cartão, mas em informações sensíveis que compartilhamos sem pensar. Códigos empresariais, diagnósticos médicos, contratos ou currículos. Empresas oferecem modos sem histórico e ferramentas para a exclusão. Mas a vulnerabilidade central está no comportamento do usuário. No conforto de uma tela de chat, esquecemos que tudo pode ser logado, replicado e até auditado. Esse cenário ganha contornos ainda mais preocupantes quando a disputa global pela inteligência artificial esquenta. Segundo a Isto é Dinheiro, a ascensão do modelo chinês DeepSeek acirrou a concorrência com o ChatGPT e aumentou a pressão sobre empresas ocidentais, levantando dúvidas sobre até onde dados de usuários podem ser explorados nesse jogo de poder. A notícia destaca que a DeepSeek é um modelo que demanda muito menos capacidade computacional, além de ter um código-fonte aberto, permitindo que qualquer pessoa baixe o modelo e o rode localmente, oferecendo serviços concorrentes sem grandes custos. A pergunta prática é simples: eu escreveria isso em um e-mail sabendo que pode vazar? Se a resposta for não, talvez não devesse ser digitado em uma janela de inteligência artificial. A solução passa por 3 frentes: políticas públicas que exijam relatórios rápidos de incidentes, empresas com processos de minimização de dados e usuários conscientes do que compartilham. Segurança não é apenas tecnologia, é hábito. E na era da inteligência artificial, a disciplina do silêncio pode ser tão valiosa quanto a fala. As plataformas impõem limites: não gerar ódio, não ensinar crimes, não incentivar violência. Mas como esses limites são baseados em linguagem, basta criatividade para tentar contorná-los. Surgiram os chamados jailbreaks, pedidos escritos como roteiros de interpretação. O usuário pede para o modelo fingir ser um personagem ou atuar como um consultor sem regras. E muitas vezes consegue arrancar respostas que seriam bloqueadas em condições normais. Funciona como um teatro. Se a entrada principal está trancada, você dá a volta fantasiado de ator. O resultado é preocupante. Crianças e adolescentes, por exemplo, podem acabar acessando instruções perigosas sem perceber a gravidade. Os modelos têm ficado mais resistentes, mas a brecha mostra uma fragilidade estrutural. Se a regra é apenas textual, sempre existirá uma forma textual de tentar burlá-la. A resposta não pode ser apenas técnica. É preciso alfabetização digital nas escolas, políticas claras de verificação etária e responsabilização proporcional. Quanto mais sensível o serviço, saúde, finanças, educação, maior deve ser a proteção. No fim, a questão é de responsabilidade compartilhada. Nenhum filtro é perfeito, mas se normalizamos a ideia de enganar a máquina, também normalizamos o risco de ensinar o pior para quem menos deveria ter acesso. A capacidade da IA de gerar código impressiona. Um iniciante pode pedir uma função em Python, receber explicações de erros e até montar um aplicativo simples em minutos. Para quem programa, isso é revolução.
Mas toda revolução tem dois lados. Fragmentando pedidos, qualquer usuário pode induzir o modelo a produzir trechos, que, combinados, formam uma malware funcional. Em paralelo, criminosos já vendem pacotes de prompts em mercados clandestinos, reduzindo a barreira de entrada para ataques digitais. O resultado é uma corrida armamentista. Enquanto grupos exploram a inteligência artificial para criar vírus, empresas de segurança usam para detectar padrões suspeitos. O campo de batalha agora é algorítmico. A ideia de que código é neutro cai por terra. O design das ferramentas influencia usos e incentiva comportamentos. Se um sistema facilita a criação de software malicioso sem mecanismos de controle, ele contribui para o problema. A saída envolve rastreabilidade, ambientes restritos para APIs críticas e educação ética para desenvolvedores. O objetivo não é sufocar a inovação, mas torná-la responsável. Porque quando qualquer curiosidade pode se transformar em ataque cibernético, neutralidade deixa de ser um argumento válido. Por trás do brilho da inovação existe uma disputa mais antiga: poder e capital. Muitas organizações começaram como fundações abertas, comprometidas com a transparência. Pouco tempo depois, migraram para modelos híbridos e parcerias com gigantes da tecnologia. A justificativa é pragmática. Treinar modelos custa bilhões e, sem apoio de grandes investidores, não há como competir. Mas a consequência é a perda de independência. O discurso de benefício para a humanidade se mistura com cláusulas secretas e acordos opacos. No tabuleiro global, a pressão só aumenta. Quando novos concorrentes anunciam avanços, investidores entram em pânico de ficar para trás. A ordem é acelerar lançamentos, reduzir testes e priorizar métricas de adoção. Segurança e ética se tornam secundárias. E quem paga a conta? Trabalhadores substituídos sem transição justa. Criadores cujas obras treinaram modelos sem compensação, usuários expostos a respostas erradas, mais convincentes. Existem alternativas, auditorias externas obrigatórias, fundos de compensação para dados de treinamento, mecanismos de emergência regulatória, mas nada disso prospera sem pressão pública. Se a inteligência artificial já é inevitável, o mínimo que podemos exigir é que a corrida seja feita com volante, freio e faróis. Do contrário, seguiremos acelerando em estrada de neblina até a colisão. A inteligência artificial não é milagre nem monstro. É uma ferramenta de poder construída sobre dados humanos, interesses corporativos e escolhas técnicas. Onde houver opacidade, haverá abuso. Onde houver transparência, pode haver confiança. O futuro não depende apenas da tecnologia, mas das regras que escolhemos impor. E aqui entra o convite. Qual dessas sombras te inquieta mais? Privacidade, golpes, manipulação ou a corrida corporativa? Compartilhe sua experiência nos comentários. Se este vídeo te fez pensar diferente, deixe seu like, inscreva-se e envie para alguém que também precisa refletir sobre isso.